quem Tava, que é? sabe? Na verdade, na Já verdade. tava rolando essa ideia Ai, meu aí. Deus, de quem foi a ideia? Não, a gente não sabe de Ah, quem tá. foi a ideia especificamente. Não é como. É Então- porque o próprio departamento não foi algo criado pelo Mário 100%. Pensou por ele, a Rádio né? Escola, né? É, ajudou a pensar, né? Ajudou a pensar. Uhum. Que a gente fica, né? Até no meu Facebook eu botei mais uma ideia maravilhosa do Mário. Já vou editar. Pode ir? Bom, eu não escrevi isso, hein? Tá, Cadê minha cola? tá, ó, já vai começar. A Rádio Escola do Centro Cultural São Paulo apresenta 80 anos da missão de pesquisas folclóricas. Encontros e conversas em transmissões ao vivo no Centro Cultural São Paulo. Programa 3, Mário de Andrade e a Comunicação, o projeto da Rádio Escola. Boa tarde a todos. Está no ar a terceira edição da nossa série de conversas transmitidas ao vivo e inspiradas nos 80 anos da missão de pesquisas folclóricas e seus desdobramentos. E hoje, nesse terceiro programa, nós vamos conhecer um sonho de Mário de Andrade que, infelizmente, nunca se concretizou, que foi a Rádio Escola. Para idealizar o seu projeto da Rádio Escola, o Mário criou a Discoteca Pública Municipal, que alimentaria a emissora com seu acervo de discos e gravações produzidas para a discoteca, como a própria missão, além de registros com seus corpos estáveis. Hoje nós temos a participação dos pesquisadores Marcel Souza e da Bianca Maria Binazzi. Para falar sobre a Rádio Escola, a gente convidou o Marcel Souza, que é professor da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E Marcel também tem uma formação que passa pela música e pela história. E, recentemente, ele defendeu seu doutorado na Escola de Comunicação e Artes da USP sobre a Rádio Escola. A Rádio Escola, do Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade, e a formação do gosto musical, 1935-1938. E a gente também tem a presença da Bianca Maria Binazzi, que é radialista, como eu, mestranda do Instituto de Estudos Brasileiros, o EB, sobre orientação da Flávia Toni. Ela pesquisa o projeto fonográfico da Rádio Escola e o intercâmbio de discos folclóricos da discoteca com a Biblioteca do Congresso, em Washington. Bom, primeiro, eu queria falar boa tarde para os dois, né? E, Marcel, o interessante é que, 3 anos atrás, eu convidei o Marcel, porque ele já estava fazendo o doutorado, né, era doutorando, com a Flávia Toni também, e ele estava pesquisando a Rádio Escola. E, na ocasião, a gente estava fazendo os 80 anos da discoteca, e o Márcio Ionamini, que era o chefe da DIC, Departamento de Divisão de Informação e Comunicação aqui do Centro Cultural, encomendou para mim um programa para ficar exposto, né, para as pessoas que fossem na exposição da discoteca pudessem ouvir, né, sobre o que seria uma rádio escola hoje, né, uma antiga e uma hoje, né, na verdade eram 2 rádios. Aí eu convidei o Marcel, e o Marcel fez o roteiro e a gente trabalhou em parceria. E eu editei esse roteiro. Quem quiser depois ouvir, ele está naquele Paradas Sonoras atrás, né, tem fone de ouvido, está disponível junto com outras comemorações de missão e de rádio escola. Bom, mas primeiro vamos começar, né? Marcel, bem-vindo. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho como que o Mário de Andrade ajudou a pensar na Rádio Escola e como que ele idealizou a Rádio Escola, né? Primeiramente, boa tarde, Marta, boa tarde, Bia, boa tarde, pessoal presente que nos assiste também. Eu queria dizer que é um prazer poder retornar a São Paulo, matar as saudades e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Rádio Escola, né? Bom, nos anos em que o Mário teve como diretor do Departamento de Cultura, entre 1935 e 1938, uma série de projetos foram realizados e vários deles muito inovadores. A gente pode falar, por exemplo, sobre
a biblioteca ambulante, a criação de grupos musicais estáveis, corpos musicais estáveis profissionais, que até então a cidade não possuía, a criação de um coral popular amador, iniciou a construção também da biblioteca municipal, um curso de etnografia e folclore que foi falado aqui, né, no primeiro encontro, Congresso da Língua Nacional Cantada, concursos de composição musical, enfim, todas essas realizações foram, ao meu ver, coroadas ao fim, né, dessa gestão pela missão de pesquisas folclóricas que nós temos aqui ao lado à exposição. Mas, infelizmente, esse projeto foi interrompido pelo Estado Novo, assim como a Rádio Escola. Esse é o caso também da Rádio Escola. Então, a gente já começa dizendo que a Rádio Escola ela não existiu efetivamente como uma rádio mesmo, né? Ela nunca irradiou, uma rádio que nunca irradiou programas. Ela foi pensada inicialmente para servir por um lado, como uma voz do governo municipal da cidade, né, para difundir notícias de interesse público, mas, sobretudo, ela, enquanto rádio educativa, ela foi pensada para irradiar programas voltados para esse aspecto educativo, cultural, né, e não só relativo à música propriamente, mas, inclusive, o curso de etnografia e folclore que eu citei anteriormente, no primeiro momento ele foi pensado para acontecer através da rádio, para ser irradiado pela Rádio Escola, né? E isso acabou, como a rádio acabou não saindo, o curso se tornou um curso presencial, né? Então, o Mário pensou, num primeiro momento, ao contrário do que a gente possa imaginar, quando a gente pensa em rádio, a gente pensa logo em uma antena, em receptores, né? Mas a rádio, ela não, num primeiro momento, pelo que a gente pode perceber dos documentos, na opinião do Mário, e a ideia da rádio não é dele, não propriamente, né? Ela vem de um conjunto de troca de ideias, né, entre aqueles intelectuais que estavam envolvidos com a fundação do departamento. A rádio, num primeiro momento, na visão do Mário de Andrade, deveria ser uma rádio como um sistema de alto-falantes, que funcionaria em alguns locais específicos da cidade. A gente consegue precisar, inclusive, quais são esses locais, né? Seria o Parque da Luz, e o segundo local seria a Praça da Concórdia, exatamente. Eu quase disse Praça da Paz, mas é a Praça da Concórdia, exatamente. Obrigado, Mário. Então, o que efetivamente aconteceu, né? O que foi feito, efetivamente, o que eles conseguiram realizar, pelo menos até 1938, foi, num primeiro momento, a criação de uma seção administrativa, burocrática, para cuidar do que viria a ser a Rádio Escola. Quem ficou como chefe dessa parte do departamento foi a Edith Capote Valente, que já era funcionária, inclusive, da prefeitura, era conhecida do Mário, né? O Mário era próximo da família dela, conhecia os seus pais, a sua irmã também, e, a pedido do Mário, ela foi transferida, então, para o departamento para ficar como chefe dessa parte, né, do departamento, e como secretário, o Mário convidou Fernando Mendes de Almeida, que era alguém que trabalhava com história da música no Conservatório Dramático Musical, que foi colega de Mário de Andrade na época, né? Então, tendo criado essa parte mais burocrática, né, a seção de Rádio Escola ficou, então, responsável pela contratação dos músicos que iam compor os corpos musicais estáveis que, eventualmente, viriam, né, no futuro, a participar das apresentações ao vivo, de apresentações de concertos ao vivo da Rádio Escola, né? Então, eles criaram o quarteto Haydn, que hoje para a gente localizar o quarteto da cidade de São Paulo, existe ainda hoje, né? O trio São Paulo, o coral paulistano, que hoje
chama-se em homenagem ao Mário, Coral Mário de Andrade, né? E um madrigal também, todos grupos profissionais, com músicos contratados. A gente consegue localizar na documentação oficial esses contratos todos, né? E trouxe para trabalhar com esses grupos o Camargo Guarnieri e também o Souza Lima, entre outros músicos bastante conhecidos desse cenário musical em São Paulo. E esses grupos efetivamente trabalharam, mesmo antes de sair a rádio, né, não ficaram nessa espera, mas logo que foram contratados já iniciaram, de fato, um trabalho, e esse trabalho se concentrou principalmente nos concertos públicos que aconteciam no Teatro Municipal. E essa foi, ao meu ver, uma quebra de paradigmas no Teatro Municipal, porque era um espaço muito, muito elitizado, era um espaço frequentado por quem efetivamente podia pagar, né? E os concertos públicos eles iam tentar quebrar um pouco essa lógica, sendo eles gratuitos, e não só isso. Os concertos públicos, na entrada desses concertos eram distribuídos programas que não eram simples programas, simples listas do que viria a ser tocado, mas eram programas que vinham acompanhados de um texto. Muitos desses textos foram escritos pelo próprio Mário de Andrade, né? E esses textos eles tinham um caráter assim meio que pedagógico, como esperava-se um público não habituado propriamente a esse tipo de repertório, não habituado a frequentar aquele ambiente. Então, esses panfletos, esses programas serviam um pouco como um guia de audição, né, para aquelas pessoas. Então, você tinha mais perguntas? Eu comecei acho que você a falar, falou um monte, mas falar. vai falar. Eu estou gostando do que você está falando. Eu não estou nem. Você já falou dos trios, não? Da discoteca. Ah, é verdade. Falou, Eu esqueci de citar a discoteca, que hoje a discoteca que está aqui no Centro Cultural São Paulo, e chama-se a Discoteca Oneida Varenga, né? Ela foi criada também dentro dessa mesma sessão que promoveu a criação desses corpos musicais. A discoteca, no primeiro momento, então, ela foi criada para servir, entre outras funções, mas como um repositório de discos, né, da onde viria a programação de música gravada da rádio, propriamente, né? Bom, eu vou fazer também uma pergunta para a Bianca, que ela faz a pesquisa sobre o intercâmbio com a Biblioteca do Congresso Americano, né, que também foi um processo parecido, né, porque também existia, naquele tempo, o mundo todo, né, vários países do mundo estavam procurando a identidade nacional, né, que foi o nacionalismo, e também houve essa preocupação, né, que era um processo parecido. Bianca, conta um pouquinho desse projeto seu, né, de mestrado, e também como é que foi esse projeto, se existia algum tipo de intercâmbio com o Brasil, com o Mário de Andrade, né, com o projeto dele. Sim. Então, olá, Marta. Olá, Marcel. Bom, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui, né? Eu caí levemente de paraquedas. O professor Carline ia estar nessa mesa para falar da Rádio Escola, então, para mim, é muita pressão estar aqui do lado principalmente de Marcel, que é uma referência para a minha pesquisa, a Valquíria também, o Rafael. Então, assim, no meu mestrado eu ainda estou em processo, então estou bem no começo, estou até um pouco arriscada eu contar tudo. Mas eu acho que tem um momento da minha pesquisa que se encontra bastante com o projeto da Rádio Escola, do Marcel. Aliás, a ideia de fazer o mestrado foi quando eu conheci o Marcel, a gente fez umas disciplinas juntas lá na USP, né? Mas porque, como ele disse, o projeto da discoteca, o projeto fonográfico da discoteca, na verdade, ele fazia parte de um projeto dessa rádio que nunca existiu. E como o rádio e a fonografia, naquele momento, eram duas tecnologias assim quase que prima-irmãs e quase que juntas, né? Então, nessa minha pesquisa, tudo começou quando a gente descobriu, o pessoal da discoteca encontrou uns discos misteriosos aqui na discoteca, uns discos de vidro, com música do Haiti. Só estava escrito música do Haiti. E aí, aquele enigma, de onde que são esses discos? Como assim, disco de vidro?
E aí, além das cartas da Oneida com o Mário, a gente descobriu que existiu um intercâmbio entre discotecas, entre a Biblioteca do Congresso e a nossa discoteca, isso em 1939 até 43. E aí eu comecei a fundo na história desse intercâmbio, sempre entendendo o contexto político, né, como que se criam os dois projetos e o que eles têm a ver com o que está acontecendo na política mundial e de cada país. E aí a gente encontra quem? A rádio. A rádio para o Brasil, a rádio para o projeto cultural do Mário de Andrade e a rádio para um projeto da política da boa vizinhança, lá nos Estados Unidos também. Como, então, o rádio, naquele momento em que a fonografia também começava a crescer, porque agora a gente tinha gravação elétrica, então poderíamos começar a gravar música com todas as nuances que se pedia. Então, aí começou a se produzir bastante disco, mas também o rádio começou a se fortalecer, né? Depois o Marcel pode falar melhor o que foi o rádio no Brasil, mas eu imagino que nos anos 30 foi quando ele ganhou força, a era de ouro do rádio, né? E aí, nessas pesquisas, eu fui tentando conhecer um pouco do projeto da rádio e fonográfico da Biblioteca do Congresso e encontramos várias semelhanças, assim. Então, acho que eu poderia falar só um pouco disso, né? Nos Estados Unidos, existiu um pesquisador, ativista, radialista, músico, chamado Alan Lomax, que, enfim, o pai dele, John Lomax, já trabalhava na Biblioteca do Congresso e já trabalhava com gravações de folclore, gravações sobre música nos Estados Unidos. Quando o Lomax tinha 20 e poucos anos, ele foi chamado para trabalhar na Biblioteca do Congresso com o pai. Ele já era uma pessoa muito comunicativa, muito jovem. Então, ele era um assistente na Biblioteca do Congresso, mas ele já era a pessoa que fazia as viagens. Mas, então, não sei se a gente, vou só relembrar, né, a política da boa vizinhança, aquele momento em que os Estados Unidos começam a entrar na guerra e precisam de aliados na América Latina. Então, começa a aparecer uma série de políticas culturais, né, de aproximação com os países vizinhos. Muitas coisas aconteceram, por exemplo, a vinda da Disney para o Brasil, o Zé Carioca, a ida da Carmen Miranda para os Estados Unidos. E também houve um investimento na Biblioteca do Congresso. E aí a ideia era, vamos chamar o Lomax para começar a extroverter o nosso repertório, nossas gravações, nossas pesquisas pela América Latina. Então, como que ele pode fazer isso? Bom, pode fazer parcerias com as gravadoras da época, de repente, lançar discos, pode fazer programas de rádio, né? Então, existiu um projeto que, inclusive, aparece na pesquisa da Valquíria e também na do Marcel, que foi a American School of the Air, que é muito parecido, né, a Escola das Américas. A diferença é que esse programa, que era uma escola de rádio, que, inclusive, tocava nas escolas, assim, o programa de rádio ainda produzia folhetinhos, tipo, a gente acha até na internet para vender, tem esses folhetinhos desse programa de rádio, assim. Então, na escola, você ia lá e botava o rádio para tocar, ou botava a gravação. E, além disso, quando as políticas da boa vizinhança começam a ficar mais fortes, lá para 39 e 40, esse programa de rádio começa a ser transmitido para a América Latina, inclusive para o Brasil. Então, o que eles falavam nesses programas? Tudo, sobre saúde, mas a ideia era bastante que a América Latina se reconhecesse como uma coisa só. Então, enquanto no Brasil a gente estava querendo encontrar uma identidade brasileira, eles estavam querendo... Olha, gente, como somos irmãos, como somos bons vizinhos. Então, lá no México... Então, por exemplo, lá no arquivo do IEB tem uma carta muito, muito bonita, que é o Carleton Sprague Smith, que era um dos diretores dessa rádio escola, que tinha um programa. Ele escreve para o Mário de Andrade pedindo ideias. Ele fala, estou fazendo um programa sobre a música folclórica nas Américas e vai ter um programa sobre cada tema. Então, vai ter um programa sobre amor, um programa sobre canções de trabalho, um programa sobre canções infantis. Então, ele fala, e aí, Mário de Andrade, você tem umas ideias de música para eu tocar nesse programa? A gente não sabe se o Mário respondeu. O Mário tinha muito receio, isso que é importante. Esse intercâmbio era um intercâmbio com muitas ressalvas, assim.
e mais, enfim, teve essa ideia de fazer programas de rádio para aproximar a América e para isso, olha, amor, músicas de amor, nós todos temos, ouça como é uma música de amor do Brasil, ouça como é uma música de amor dos Estados Unidos. Então, a diferença, como o Marcel falou, que a nossa rádio escola não existiu por causa de um golpe, né, por causa do governo Getúlio. A rádio escola dos Estados Unidos existiu porque era um momento que a turma queria muito investir em comunicação por razões políticas, né? Então, o que aconteceu diferente da nossa, do Mário, do Departamento de Cultura, é que a rádio escola já fez não era rádio de alto-falante, então ela era uma rádio que já tinha parceria com as gravadoras, com a CBS, com a Columbia, e eles conseguiram fazer um estúdio dentro da própria discoteca, da Biblioteca do Congresso, assim como o Mário tinha um selo fonográfico, então traziam músicos para gravar aqui, a gravar lá, e também já produziam os programas na própria biblioteca e simplesmente mandavam essas gravações. Eu acho que só contei essa história assim para a gente fazer paralelos, né, entre duas histórias. E é legal achar as intersecções. Depois, se a gente tiver tempo, eu estive lá agora e a gente conseguiu uma gravação da cantora Elsie Houston, que eu trabalho bastante, gosto muito dela. Um programa também sobre aniversário do Pan-Americanismo, era um programa sobre o blues, que tinha uma entrevista com Led Belly, que esse Alan Lomax entrevista ele, e depois entrevista a Elsie Houston. Então, Bianca, dá para tocar o programa? Quer tocar Podia agora? Tocar um pedaço. Pode, né? Já ilustra. Estamos curiosos. This week, throughout the United States and the countries of Latin America, the 50th anniversary of the founding of the Pan American Union is being celebrated. In cooperation with the Union, Columbia's American School of the Air next year is going to be extended into all the Americas, and many of our programs will be rebroadcast in Latin American countries. Today, in connection with the Pan American Union's anniversary celebration, it is our privilege to present a group of Latin American folk melodies, sung by one of the most accomplished of Brazilian singers, Miss Elsie Houston. A native of Rio de Janeiro, Miss Houston has studied the folk music of Brazil, the West Indies, and other Latin American countries at first hand, and she has given numerous recitals throughout Europe and the Americas. Her immense repertory includes songs in 14 languages and dialects. But since today's broadcast on the blues deals with the African influences on the music of the United States, we have asked Miss Houston to limit herself to a similar development in Latin American music. Now may I present Miss Elsie Houston. Of all Latin American countries, the two which most clearly reflect African influences in their music are Cuba and Brazil. The first song I want to sing for you is called Paso Ñáñigo, a Cuban magic song. It is part of the voodoo ceremonials and is a very pure example of African influence on the music of Cuba. Então tinha um estúdio, né, que era dentro da Biblioteca do Congresso. Então essa foi uma música cubana e agora uma Magic brasileira. songs of this type are found also in Brazil.
And the Brazilian voodoo song I want you to hear now is called Jongo. Jongo. Catirano pau, atirando, tonho, matanha, catira, tirando, tonho, vizinho, chumbo pra chumba, ia no mato pra caça, engana manhã pra samba, deixa tu não mexer com a nhanha, que tem muro bomba pra sova, o meu saber é ouro, a cabeça do é ouro, os cabeludos é ouro, os olhos é ouro, a boca do é ouro, os braços Bom, vou interromper, é uma gravação longa, de vários minutos, mas esse é um jongo gravado em 31 pelo Mota da Mota, aqui em São Paulo. O Mário de Andrade era louco por esse Mota da Mota, a gente só tem um disco dele. E ela, aqui é uma estilização que ela fez dessa gravação, mas depois aqui na discoteca tem esse disco, jongo, é uma música para São Benedito. Depois o professor Iqueta comenta melhor, mas essa aqui são... Quer comentar? Ela estilizou, né? Assim, muito. Sim. O ritmo, ela completamente mudou, assim, mas é inspirado numa gravação que tem aqui, original, assim, do Mota da Mota. Ela copiou e fez as suas... Da missão? Artes. Não da missão, anterior da missão, mas é um disco que o Mário de Andrade comenta bastante, assim. Muito interessante. Deixa eu perguntar, é de gravação da discoteca, não? É esse disco? Esse que a gente... O que ela se ela inspirou toma como referência? é uma gravação da discoteca que o Mário ele comenta, mas era um disco comercial de São Paulo, de um tipo chamado Mota da Mota, que a gente sabe pouquíssima coisa dele. Bom, já que você tocou no assunto de comercial, eu queria fazer também outra pergunta para o Marcel, porque o Mário, ele ao mesmo tempo que ele queria fazer a rádio escola, ele tinha estava entre as pessoas que tinham esse ideal de criar a rádio escola, ele também criticava a rádio comercial da época, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também já engatilhar uma outra pergunta que também o Getúlio Vargas, também utilizou bastante o meio radiofônico, né? E qual que é a diferença, né, dessas dois caracteres radiofônicos? E também falar um pouco da crítica do Mário à rádio comercial. Bom, nós tínhamos nesse período, já desde a década anterior, dois modelos mais ou menos opostos de radiodifusão, né? No mundo, isso eu falo. Nos anos 20, nos Estados Unidos, o rádio se tornou uma coqueluche. Muita gente foi atrás de um receptor de rádio, muitas rádios surgiram, e o modelo norte-americano era um modelo que a gente chama de modelo de rádio comercial. E o que vem a ser isso? É o rádio como nós o conhecemos hoje, na grande maioria das emissoras, que sobrevive de anúncios comerciais, de publicidade, né? Então, este era o modelo norte-americano que ganhou muita força ao longo da década de 1920 nos Estados Unidos. Por outro lado, nós tínhamos também no mundo um modelo que é associado, os historiadores costumam associar mais à Europa, né? Um modelo europeu que é de uma rádio estatal e com características educativas, né? Uma rádio mais voltada para a educação. E a primeira rádio, que talvez seja o melhor exemplo que a gente pode dar, é a BBC, né? A BBC era uma rádio que surgiu, que não tinha como fonte de financiamento propriamente a publicidade, nem nada assim, e tinha as suas características educativas, vamos dizer assim, né? No Brasil, a primeira emissora ela começa a funcionar em 1922, por iniciativa de Roquete Pinto, que funda, junto com outras pessoas interessadas, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Claro que outras pessoas já haviam feito transmissões radiofônicas, mas eu quero dizer que a primeira rádio, propriamente, foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e se deu por iniciativa de Roquete Pinto.
Depois, outras associações também apareceram, né, outras agremiações voltadas com pessoas interessadas em radiodifusão, que se associavam e fundavam uma rádio. Aqui em São Paulo, a gente tinha a Rádio Educadora Paulista, né? Então, esse tipo de agremiação normalmente estava associado a essa ideia de rádio como um veículo para a educação. Tomemos como exemplo a Rádio Educadora Paulista, que tem o Educadora no próprio nome, né? Mas até a década de 1930, pelo menos, o rádio no Brasil era uma coisa ainda muito incipiente. Existiam poucos ouvintes de rádio, poucas emissoras de rádio, e a atividade radiofônica estava voltada principalmente para esses radioclubes, para essas radiosociedades, né? Só a partir de 1930 é que o rádio vai, já tardiamente, no Brasil, em comparação a outros países, se tornar propriamente um fenômeno de massas, né? Então, isso se dá a partir de 1931, com decretos de Getúlio Vargas, né, durante o seu governo provisório. São 2 decretos. O primeiro é o 20.047, de 1930, depois o 21.111, de 1931. O que esses decretos fazem? Eles tornam obsoletos a única legislação que nós tínhamos até então, que datava de 1924, do período de Arthur Bernardes, que colocava o rádio como algo de caráter experimental e que deveria necessariamente cumprir uma função educativa, né, de divulgação científica, ou algo assim. Mas há um decreto muito vago. Então, esses decretos do Vargas tornam obsoleto essa condição, que o rádio tinha ainda muito... nós não sabíamos... quem queria fundar uma rádio não tinha muitas condições legais de garantir a sua atividade, né? Já existiam rádios, em 1930, que funcionavam como rádios comerciais, à margem da lei, entre aspas, né? Mas, a partir de 1930, então, os empresários desse setor começam a ter uma segurança, né, para investir, de fato, no rádio, e o rádio se torna, a partir daí, sim, um fenômeno de massas. E aí, nas décadas seguintes, mais ainda. Você comentou da era de ouro do rádio, né? A partir ali dos anos 40 e anos 50, principalmente, né? Nos anos 30, ele ainda está crescendo nesse momento, né? E aí, o que esses decretos do Vargas fazem? Eles, primeiro, regularizam a publicidade, né? Mas, por outro lado, o que deixa meio dúbio quanto ao modelo de rádio que o Brasil iria seguir, ele ainda reconhece o interesse público, quer dizer, as rádios eram obrigadas ainda a veicular programas educativos, né? Não 100%, mas elas ainda tinham uma função educativa a cumprir, o que ficava assim meio em cima do muro entre esses 2 modelos, né? E aí tu perguntou de Vargas, né? Vargas depois vai estatizar a Rádio Nacional, porque já existia uma emissora que chamava-se Rádio Nacional, ela pertencia a um grupo que tinha dívidas com a União, e por conta dessas dívidas, Vargas decide tomar, né, para o Estado a Rádio Nacional, e ele cria um modelo que era único, me parece, no mundo, que era de uma rádio que pertencia ao Estado, mas funcionava como uma rádio comercial, era uma rádio oficial, mas ela tinha publicidade, ela não necessariamente voltava suas atividades para a educação, nem nada assim, né? E a Rádio Nacional se tornou uma grande potência, porque toda a receita que era obtida a partir dessa publicidade era revertida necessariamente em benefício da própria Rádio Nacional. Então, por isso, a Rádio Nacional pôde contratar os artistas mais conhecidos, pôde ter grandes orquestras, auditórios, equipamentos, os mais modernos. Foi a primeira rádio do Brasil a funcionar em ondas curtas. Então, isso significa que foi a primeira rádio que alcançou todo o território nacional, né? A partir de um modelo aí meio híbrido, não sei se é a palavra, né? Então, Vargas tem um pouco esse papel, e
falando um pouco mais sobre a atuação dele no rádio, ele também cria o programa, que no primeiro momento chamou-se Programa Nacional, depois ainda teve alguns outros nomes, e até a gente chegar à Voz do Brasil, que nós todos conhecemos muito bem, né? Foi também uma iniciativa de Vargas, né, em direção ao rádio, a difundir, né, cada vez mais a atividade radiofônica e se vincular a isso, né? Podemos lembrar que Vargas tinha um governo chamado, né, populista, né, e que os ditos populistas eram sempre muito próximos dos veículos de comunicação de massa. A gente pode observar, por exemplo, Hitler na Alemanha e também Perón na Argentina, que foi muito além do que Vargas fez no Brasil, porque ele estatizou toda a cadeia de rádio na Argentina na época, né? Muito bem, bom, e a Voz do Brasil até hoje, né? A gente está com essa herança do Vargas, né? Bom, agora eu queria convidar a Valquíria Carozzi, ela está aqui na plateia, e a gente falando, a Rádio Escola nunca se concretizou, mas a Valquíria pesquisou. Eu acho que é um programa que talvez até existisse na Rádio Escola, se a Rádio Escola tivesse existido, né? Que eram os concertos de disco. A Oneida Alvarenga, que foi a primeira diretora da Discoteca Pública Municipal, ela fazia esses concertos, que nada mais eram que audições, que ela colocava o disco e fazia o roteiro. Boa tarde, Valquíria. A Bia vai levar um microfone para você. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, ele estava falando dos intelectuais que primeiro pensaram, né, na criação do Departamento de Cultura. Gente, vocês devem ter lido o livro do Paulo Duarte, que, para mim, foi uma referência o tempo todo, Mário de Andrade, por ele mesmo. Ali foi o único lugar que eu percebi, que eu descobri, por que não aconteceu. A correspondência do Mário com o Paulo Duarte era muito assim, assídua, né? Você percebe que teve uma briga dos dois, porque o Mário de Andrade queria a discoteca, não, a rádio escola dentro do departamento de turismo. Não fica bem claro por quê. Depois, dá para perceber assim, que é porque teria mais verba. E o Paulo Duarte achava que, pelo contexto, deveria ficar dentro do departamento de cultura. Quando Prestes Maia vem e acaba com o departamento de turismo, ele acaba automaticamente com a rádio escola. Aí o Mário de Andrade até dá graças a Deus, ele fala, não estava indo bem, estava tudo aquilo a rádio que não irradia, as coisas que não acontecem. Aí passa para a discoteca e para a Oneida a função didática de ensinar o público ouvinte leigo a ouvir só música erudita. Você vê que na discoteca ela não fez concertos com músicas populares, né? Ela fez só com músicas eruditas. Aí, nesse livro, eu falo como ela põe, na primeira parte, um repertório que o público não ouvia, geralmente, Renascimento, Idade Média, outras. E, na segunda parte, como ela fazia as estatísticas que você falou, da Rádio Escola, o que eles ouviam, da discoteca, eles ouviam mais música germânica, escola alemã, erudita. E isso revoltou. Até tem aí uma parte que eu falo que é hilário, assim, a braveza que a Oneida fica, que os ouvintes só falam de música alemã, só querem isso, só querem isso. Por quê? Eles ouviam isso pelo rádio. Eles não conheciam Vivaldi, porque Vivaldi era muito bom, Mário de Andrade falava muito dele, mas não tinha gravação. Então, ela tinha que usar o que era a gravação. Tem as gravações do Mário de Andrade, na casa dele, os discos, e as gravações dela, na discoteca. Ela não usou as mesmas do Mário, porque nem sempre ela encontrou para comprar, e tinha, acho que, licitação de preço, né? Ela tinha aqui. Aí ela começa a montar textos didáticos. Ela lê durante 1 hora, 1 hora de programa, com 4 minutos de intervalo, para chegar à parte da música que agradava o público, que era a música alemã, da escola alemã, né? Nem sempre ela era alemã. E ela monta semanalmente esses programas e esses textos, que são obra de arte da Oneida. É o filé mignon que a Oneida escreveu, para mim, mais do que as poesias dela. Então, eu acho assim, se eu puder publicar, porque, infelizmente, não cabe aqui falar, esses textos não foram para a dissertação, não foram para o livro. Mas eu recuperei aqui no Centro Cultural 99 concertos de discos. Desses 99, eu recuperei, acho que 37 textos. Eu fiz a transcrição de todos. Agora, só falta publicar. Então, é o que eu falo. Ela fez o que ela pôde,
né, com a função educativa. E depois, só um parênteses, a tese da Valquíria acabou servindo de alimento para uma série na Rádio Cultura. Ah, é? Não é? Como Isso pode ser ouvido, né? Tá no ar, está na internet. São 20 concertos lindos que eles fizeram na Rádio Cultura, mas eles não puseram o texto inteiro da Uneida, partes. tá. Né? Partes. Mas estão bonitos mesmo. A São gente tão até bonitos, colocou no nosso são muito site bonitos. do Centro Cultural alguns que eles autorizaram e realmente estão muito bem feitos. Então, assim, Agora, Valquíria, você estava falando que ela só colocava a prioridade era a música alemã, né? na segunda parte, Na geralmente. segunda parte. É. Agora, tem nessas cartas, né, que você colocou na sua dissertação, ela sempre está falando com o Mário sobre o pequeno público, né? E esses concertos eles pararam eles foram interrompidos em alguns momentos e depois voltaram, né? Isso. Você conseguiu saber mais ou menos o que acontecia? Local era não tinha auditório e teve uma coisa contraditória. Quando ela começou no prédio Martinelli, ali no centro da cidade, lotava e tinha os cartazes na calçada, que depois o Prestes Maia proibiu, e aí o público diminuiu. Quando ela não tem onde fazer a exposição das músicas, né, das audições, ela não tem auditório, ela não tem público. Por isso, parou por 9 anos, quase 10 anos, aí ela retoma, na década de 50, na Brigadeiro Faria Lima, Brigadeiro Luiz Antônio. Foi a melhor sede que eles tiveram, com o melhor auditório. E lá o público não ia porque era fora de mão para as pessoas. Eles não consideravam central, porque eles gostavam mais de ir no centro, perto do Teatro Municipal. Foi por isso. Engraçado, né? É engraçado que quando a gente faz também concertos de música clássica, hoje, né, até no Centro Cultural a gente teve até 2 anos atrás, né? Também assim parece que o público não está sempre presente, né? Em poucas ocasiões que você vê que é sempre uma dificuldade, né, chamar público. E gratuito, né? E gratuito, exatamente. Tem um que ela gratuito. registra uma pessoa só. E ela fez concerto para uma pessoa só. Ela escreve tempestade. Ela fazia anotação. Teve uma tempestade, foi uma pessoa só. Ela viveu, ela fez isso de 38 a 58. E ela se aposentou em 68. Mas aí já não tem o registro do que aconteceu de 58 a 68. Como ela foi para a Lapa, ali ela não tinha lugar também. Posso fazer uma coisinha para o Marcelo? E também eu só queria que o Marcelo contasse também um pouco, pelo que eu entendi do projeto da rádio, além da música, além dos discos produzidos para a rádio, também teria uma parceria com as instituições de ensino, é isso? Teria palestras, conexão com a USP? Assim. Sim. O departamento ele surge no mesmo momento em que surge a escola de sociologia, a USP também, né? E, de fato, o plano era que a rádio servisse também para irradiar palestras e até cursos, como eu citei anteriormente, o curso de etnografia e folclore da Dina Levi-Strauss seria transmitido pela rádio para que todo mundo pudesse ouvir, né? Então, quer dizer, a programação efetivamente não existiu, mas a gente imagina que não colocasse só música, né? Mas também outro tipo de programação educativa, né? Como palestras, inclusive, né? Que legal. Bom, agora só porque ele falou do curso da Dina Levi-Strauss, aqui na exposição dá para ver várias aulas desse curso, estão num gaveteiro aqui para o lado aqui da parede, né? Também, para quem não visitou ainda a exposição, pode fazer essa consulta. Bom, agora vindo para os dias de hoje, como é que vocês imaginam que seria a Rádio Escola hoje, se ela existisse hoje? Olha a pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Bom. Ou a dos sonhos, talvez. Ou a dos sonhos, é mais fácil pensar assim. O que você acha?
Eu adoro Você pensar nesse você que é assunto. radialista, né? Eu gosto de imaginar a rádio dos sonhos, porque como radialista e tive também a minha trajetória no rádio, acho que assim como a Marta, sempre trabalhei em rádios públicas ou educativas, então trabalhei na Rádio Cultura, depois trabalhei na Rádio USP. Meu primeiro emprego foi na Rádio do Centro Cultural São Paulo, então eu tive a oportunidade de sempre fazer rádio pensando numa rádio sem tantos compromissos comerciais, né? Uma rádio em que a gente poderia pensar um pouco numa linguagem criativa e também num conteúdo que não precisava da audiência. Mas, lendo o projeto da Rádio Escola, né, do Marcel, eu fico imaginando, nossa, o que seria uma rádio hoje, assim? Trazendo a rádio que está pensada lá em 36 para cá. Ontem a gente estava no centro, né? Praça da Luz, alto-falante. Talvez isso não se aplique hoje, né? No metrô a gente fica irritado agora que é um pouco impositivo você obrigar as pessoas a ouvir uma música, né? Mas talvez também pensando em rádios públicas, rádios do governo, né? Tem a Rádio MEC, aqui em São Paulo, não sei que conteúdo poderia ter nessa que conteúdo poderia ter nessa rádio. Eu acho muito interessante essa ideia de você trazer a academia para a rádio. Eu acho que isso a Rádio USP poderia fazer de um jeito muito legal, não acadêmico, ler teses, né? Mas tem tanta a universidade, ela tem uma produção tão rica, né? E como é que a gente pode tirar as informações da tese e transformar em música, em conversa, né? A rádio como um ponto de encontro. Eu tenho esse projeto que chama Gomalaca, né? Que nasceu, a gente faz pesquisa, chama de pesquisa e criação. A gente pesquisa e depois inventa alguma coisa. Então a gente sempre faz podcast, programa de rádio, disco, porque eu acho que é transformar, talvez achar um meio termo. E, lendo o projeto da Rádio Escola, talvez a rádio fosse um pouco difícil de se ouvir, eu imagino, né? Assim, acho lindos os concertos, olhando pelos roteiros, mas talvez uma rádio que fica transmitindo talvez só música clássica e palestras fosse uma rádio um pouco difícil de ouvir, muito impositiva, mas acho que seria lindo ter uma rádio da Secretaria de Cultura, assim, hoje em dia, sabe? Uma rádio sem compromisso comercial, uma rádio que mostrasse as diversas culturas da cidade, desse voz, justamente, né? Não impusesse uma voz, mas desse voz, uma rádio que possibilitasse o diálogo, né? Imagina, é o que, de certa maneira, o Centro Cultural está fazendo com a Marta, que está ressuscitando a ideia da rádio escola. Então, a rádio não uma rádio que fala, mas uma rádio que ouve, né? O que as pessoas da cidade querem falar, precisam falar. Quais são as manifestações culturais da cidade que não estão nas rádios comerciais, né? Daria para fazer uma rádio muito legal. Dá para fazer. Eu penso que, tomando um pouco o que você disse agora, que hoje a gente está muito mais próximo do que pode vir a ser uma rádio ideal, no sentido de que hoje fazer rádio é muito mais possível para qualquer um. Qualquer um que tenha um computador pessoal e acesso à internet hoje pode fazer rádio. Então, eu acho que a rádio ideal é essa rádio que pode trazer a voz de todo mundo pode, qualquer um pode fazer rádio hoje em dia, né? Então, nesse sentido, eu penso que hoje nós estamos muito mais próximos do que seria uma rádio ideal, né? Uma rádio que hoje a tecnologia dispensa toda aquela parafernália, antena e transmissor e tudo mais. Né? Então, eu vou passar a pergunta agora para a Marta, que está à frente da rádio do Centro Cultural São Paulo, para contar assim, o que você tem feito aqui no Centro Cultural no sentido da rádio e o que você gostaria e pretende fazer. Bom, o que eu gostaria era muito maior do que eu consigo fazer, né? Mas, bom, eu acho que a rádio do Centro Cultural, vou falar como a rádio, né? Até antes da minha chegada, que ela já tem alguns anos, né? Antes ela tinha um site que esse site não está mais no ar, infelizmente, que tinha vários programas educativos e tinham tanto o lado do acervo da memória do Centro Cultural, como
também da programação. Isso era uma preocupação, né? E isso continua sendo uma preocupação que a gente tem. E também tem um outro lado que a gente abriu também o estúdio de rádio para o público, que é o laboratório sonoro, que é voltado também para a criação e para exatamente fazer esse intercâmbio com as pessoas, né? Que querem, às vezes as pessoas têm ideias, querem fazer alguma coisa, são artistas ou não, mas que não sabem como fazer, e a gente assessora e a gente grava, tenta dar ideias, né? Então é esse espaço de experimentação, né? E assim como a rádio agora ela era da comunicação, agora ela é da ação cultural, então está mais voltada para o lado realmente do educativo e da cultura e desse intercâmbio. E ela trabalha muito essa ideia do laboratório sonoro, é muito parecido com a folhetaria que já existe há quanto tempo, Dri, que a folhetaria existe? Desde 2012, que é um ateliê aberto e que faz um super sucesso, né, entre os artistas. Então, quem dera a rádio também vire uma folhetaria, e é um dos braços também da ação cultural. E agora a gente também está pondo o Lab Foto, né, que é um laboratório de revelação analógica, né? Então, a gente está criando várias frentes, né, de trabalho para os artistas e para as pessoas. E a rádio entra nessa também. E aqui, nos 80 anos da missão, a gente está fazendo essas mesas, que também é uma ideia da rádio ter programas de debates, mesas, né? E tem o Independente, sim, mas não só, que eu faço com o Jason, que é um programa que a gente sempre entrevista bandas independentes, né? Toda terça-feira a gente faz ao vivo, transmitido pelo Facebook, e agora a gente lançou o edital de bandas independentes, e tem algumas bandas que se cadastraram, e a partir de dezembro, né? Novembro ou dezembro, agora a gente tem que primeiro chegar, ouvir todas as bandas, a gente vai começar a fazer entrevista com essas bandas, e na última terça-feira do mês, as bandas que deram entrevista para a gente vão se apresentar na Jardel, então eles vão ganhar uma apresentação na Jardel. Então, vai ser um programa também legal, vai ser um programa de auditório, né? Então, essas coisinhas que a gente está conseguindo fazer. E legal, porque o Departamento de Cultura criou, né, aqueles corpos estáveis para a rádio, e a Marta agora está criando os corpos instáveis. Chamando os músicos para... A programação do Centro Cultural acaba sendo o que a rádio está chamando, né? Está chamando. Muito legal. E a Bianca veio esses meses, né, convidada de honra para ajudar a gente. A gente também está fazendo uma oficina, Caçando Sons, que termina no dia 11 agora, né? Que está muito divertida, a gente conheceu muita gente. E essas pessoas também espero que frequentem o nosso laboratório de rádio, né? A gente podia também fazer uma visita na quinta. E, bom, acho que agora podia abrir o microfone para o público, quem quiser, né? Fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Ninguém? Nem o Ikeda. Ah, eu ia falar o Ikeda, não vai falar? Ai. Não vai. Bem, na verdade, eu quero parabenizar, eu acho que é uma boa iniciativa, essa da Marta, né, de reativar essa questão. E aí, na medida que o Marcel e a Bianca foram comentando, eu me lembrei de leitura de jornais da década de 20, né, o que era uma rádio na década de 20 aqui em São Paulo, Rádio Educadora Paulista, né? Era, de fato, essa ideia de associação, de clube. Então, através, né, por meio dos jornais, pedia-se que os ouvintes, os raros ouvintes a essa época, contribuíssem levando seus discos para que pudesse ser tocado, porque era uma coisa cara. Imagina. E as rádios não tinham. A rádio, que, na verdade, não eram várias. Eu me lembro dessa Educadora Paulista, né? Então, e outra coisa que a gente via nos anúncios, nos jornais, era as audições dos alunos dos professores de música. Então, os professores de música levavam seus alunos para tocarem no estúdio, nesses locais bastante precários. Então, essa ideia de rádio, que são coisas bastante minúsculas nessa época, de alguma forma eu vejo sendo retomada por essa iniciativa, sabe, de coisas que têm um alcance mais local e que, eventualmente, isso pode ter, né, alguma repercussão, no caso aí das bandas independentes, cujos espaços são... e queria lembrar também, a partir da fala de vocês,
que essa semana passada, faleceu a Ângela Maria, que é uma, talvez, da última grande remanescente da chamada cantoras do rádio, da era do rádio. Ela começa ali na década de 50, né, fazendo sucesso aí a partir de 1951, e ela é uma cantora intermediária entre essa fase da rádio, enquanto grande veículo de comunicação, e a televisão, que vem depois crescer, sobretudo, a partir da década de 60. Então, essa ideia mesmo do que seria uma rádio na década de 20 é muito interessante, comparativamente, porque ela lembra um pouquinho essa aparente precariedade, mas é que era a coisa que se podia fazer. As pessoas... E também eu lembro da programação da década de 20. Né? Fala-se muito dessa questão só da música erudita, mas do que eu me lembro, também se tocava música popular, sim. Né? Havia, e, claro, a veiculação, a transmissão também era periódica. De tal hora vai ter transmissão. Não havia ainda, né, essa coisa que se perde depois, sobretudo com a televisão, mas as rádios continuam muito ativas. E me impressiona muito que, às vezes, eu dou entrevistas para a rádio e as pessoas ouvem, e eu levo um susto, falo, mas como é que você ouviu? Eu falo, eu ouvi na rádio. Porque as pessoas continuam ouvindo muito rádio, no carro, trabalhando, coisa que não é possível com a televisão. Né? Então, parabéns, acho que pelas pesquisas de vocês, que ajudam muito a gente a compreender essa questão da cultura. Pena que não houve a possibilidade deste elo, né, entre essas preocupações do período da década de 30 e a efetivação disso enquanto maior comunicabilidade. Então, perdeu-se muito, embora um próprio governo ditatorial, que era do Getúlio Vargas, ele teve iniciativas realmente importantes no sentido de dinamizar a rádio e se transformar isso, né, numa referência de cultura musical no Brasil. Né? Bom, parabéns, então, aí pelo programa. Obrigado. Kátia. Bom, parabéns aí pela palestra. Não sei se posso falar palestra. Bom, como ela sabe, eu estou encantada com essas questões da escola. Nunca pensei, porque eu sou apaixonada por rádio, mas eu fico sem televisão, mas rádio eu não fico sem. É só uma curiosidade, eu queria saber, a gente pode escutar essa rádio Centro Cultural Vergueiro? Como é que é? Assim, a gente tem essa rádio, na verdade, a gente faz as transmissões ao vivo pelo Facebook, assim como hoje está sendo transmitido pelo Facebook da Ação Cultural, CCSP Ação Cultural. Depois, esses programas são editados e a gente leva para o site do Centro Cultural. Né? E para as paradas. Alguns programas, o que a gente está fazendo da missão, Caçando Sons, esses projetos relacionados à missão, a gente vai colocar todos no Paradas Sonoras também. Né? Agora, esses programas que a gente está fazendo entrevista que vão para o site, o Independente Sim, mas não só, eu que edito, então, como eu estou muito sem tempo nessa programação toda, eu estou meio devagar com a edição. Né? Eu vou colocar lá, a partir da semana que vem, acho que eu vou ter mais tempo, eu vou conseguir voltar a subir, né, os programas. Mas tem vários. Tem vários antigos, inclusive, programas da Rádio Tatu, porque a Rádio Tatu começou também com a Ângela, né, que está aqui, e ela foi mudando, né, ela foi mudando a programação e parando, e assim como os concertos de disco, ela parava, voltava em outro lugar, com outras pessoas. E a gente está conseguindo, agora acho que a gente está até que mais efetivo. Entendi. Então, quando o Marcel, né, falar que pode ter rádio pela internet, a gente acessa, então, pode ser o Facebook, para ouvir essas rádios alternativas, vamos dizer assim. Tem podcasts, né? Pode falar, mano. Quando eu falei, eu me referi principalmente aos podcasts, que hoje é uma coisa que está crescendo muito. O podcast é um modelo de rádio na internet. Então, você consegue ouvir através de aplicativos ou, às vezes, baixando o programa da internet. Depende muito da plataforma que é usada, né, e tudo. Celular, né? Celular. Por exemplo, eu uso aquele aplicativo de música, como é que chama? Spotify. No Spotify. No Spotify você consegue lá vários podcasts
E a grande maioria dos podcasts não são necessariamente de música, né? Eles são sobre os assuntos mais variados que você pode imaginar. Então, as pessoas que gravam esse tipo de coisa, eles têm um público bem específico. Né? E você consegue, através desses aplicativos, acessar esse tipo de coisa. Né? Tá bom, obrigada. Então, me lembrando que a gente tinha aí na rádio uma série de programas que ficavam disponíveis, né, desde antes até da web rádio, porque a Rádio Centro Cultural existe há bastante tempo. E parece que eu não tenho mais localizado. Precisava voltar a botar eles para as pessoas poderem assistir. Né? Tem uma plataforma assim organizada. Eu me lembro que tinha uma bem antiga, depois tinha uma outra que era do CCSP Lab, e inclusive com apresentações da programação de música erudita, né, na época que o Dante foi curador. Sim. E então as apresentações eram transformadas em programas. E deve estar por aí. Isso daí está ainda, não? Tá, até a última apresentação que o Dante, os concertos eu subia todos, a não ser quando o artista não autorizava, né? Eu me lembro, tem bastante coisa. Mas aí desde que então, que Dante saiu, não teve mais música erudita aqui, né? Sim, mas esses programas eles estão no site porque daí o site do Centro Cultural mudou de novo. E daí eles foram migrando. Eles estão, inclusive aquele programa do Valentim que a gente fez junto, lembra? Está lá. Outro dia eu achei. E esses que você está editando agora com as bandas também vão subindo, fica como uma biblioteca. Vão lá para uma audioteca. CCSP. Isso. Eles vão para lá. Muito legal. Parabéns pelo trabalho e pelas pesquisas aí. Fiquei encantada com o que eu ouvi aqui hoje. Mais alguém? Na Rádio USP, hoje, eu não acompanhei mais. Eu fico pensando, a gente não vê mais os compositores contemporâneos gravados. E a gente sabe que no Brasil inteiro tem uma composição, uma produção enorme e linda. Né? Você fez doutorado na música da ECA. Por que é que a rádio, não sei se isso acontece, a Rádio USP não exibe isso? Né? A Rádio USP, como é que a gente vai... Eu não posso falar da Rádio USP. Mas porque é uma pergunta, né? Boa pergunta. Mas realmente é importante, né? Era bem Acho importante. que a universidade é o lugar para isso. A universidade nossa, se você entra em cada salinha de aula, cada coisa, não só da música, mas todos os departamentos, cada salinha, cada aula podia ser um programa de rádio, né? Todo mundo pensando, fritando a cabeça, as bibliotecas. Eu não sei também se a gente fica preso na USP, mas se tem outras rádios universitárias no Brasil. Talvez alguns exemplos de rádios Unesp, Unesp. Londrina, né? Parece tem a Rádio Londrina, da Janete, né? A gente tenta... Porque isso, na universidade, além de você ter o pensamento, você tem a possibilidade de experimentar, né? De fazer coisa nova. A rádio da UDESC, da Universidade de Santa Catarina, estadual, ela tem uma programação bastante interessante e um diálogo com o curso de música, né, bastante grande. As pessoas que escolhem, por exemplo, as músicas que produzem os programas são os alunos de música mesmo, né? Eles ganham uma bolsa. Eu sei porque tem um amigo meu que trabalhou um tempo assim, né? E também eles promovem outros tipos de produção. Por exemplo, os professores, há um tempo atrás, estavam produzindo um programa com paisagens sonoras, com colagens. Isso é a grande vantagem de ser uma rádio não comercial, que não depende necessariamente de audiência, o que não quer dizer que eles não tenham audiência, né? Eles têm uma audiência muito grande. É uma das melhores rádios que a gente tem dentro de Florianópolis hoje, por exemplo. Campinas também é uma rádio livre, né? Rádio Muda. Será que ainda existe também? Eu acho que existe. Não sei também. Mas eu concordo contigo. Eu acho que a USP poderia aproveitar muito melhor, fazer um diálogo com o curso de música, né, e aproveitar muito melhor a rádio, né? Com certeza.
Sabe um pensamento que eu tive agora? Não sei. É um pensamento que a gente estava pensando, qual é a ponte, né, que a gente faz da rádio escola com a missão, com tudo que isso está aqui do lado, né? E aí eu queria que o Marcel contasse, se possível, ou a Valquíria também, o rádio, assim, tudo isso foi feito, pelo que eu entendi, veja se estou falando errado, mas a música brasileira estava em risco, porque ela estava sendo contaminada, não sei se eu estou usando palavras corretas, mas tipo, o rádio estava contaminando a nossa música com música estrangeira, a música que ele falava popularesca, música comercial, e as pessoas estavam começando a deixar de fazer as suas próprias músicas para imitar, enfim. Então, como que o rádio pode ser inimigo e amigo ao mesmo tempo, assim, desse projeto fonográfico do Mário de Andrade? Fonográfico, assim, entendendo a gravação de disco e também a rádio. Não sei se eu entendi bem. Não, eu não sei. Assim, a rádio era um problema para o Mário de Andrade, não era? Para a música. Sim, sim. Eu acho que talvez a tua pergunta venha a calhar com... Eu separei um pedaço de um texto do Mário aqui que revela bastante o que ele pensava sobre o que a rádio poderia vir a ser, né? Boa. Quando ele pensa em fazer uma rádio em forma de sistema de alto-falante, ele está pensando justamente na concorrência com as demais rádios. Ele fala isso textualmente ao conversar por ofício com o prefeito na época, né? Então, ao justificar ao prefeito o porquê que a rádio deveria ser de alto-falante, ele diz justamente porque, não nessas palavras, né? Mas como o ouvido não tem pálpebras, né? Nós não podemos fechar os ouvidos como nós fechamos os olhos, né? Então, que ao ter um sistema de alto-falante irradiando, as pessoas não teriam muita opção. É mais ou menos o que você disse sobre o metrô. Que, exatamente. Faz um tempo que eu não venho em São Paulo e eu vindo de metrô para cá, observei isso que não existia até então, né? E sempre quando eu penso nesse modelo do sistema de alto-falante, que, aliás, foi como muitas rádios no Brasil começaram, né? Eu lembro muito desse texto. É um texto que está no livro chamado Namoros com a Medicina. O Mário traz ali duas conferências, né? Uma delas foi feita por convite da Associação de Medicina aqui de São Paulo e ele vai falar sobre as leituras que ele já fez a respeito do que viria a ser uma terapêutica musical, do que as pessoas já escreveram, que ele já havia lido sobre como a música poderia ou não poderia ter um poder curativo, né? E ele termina essa conferência com um texto muito interessante, que é melhor do que eu contar o que ele fala, é ler nas palavras dele, né? Então, eu vou pedir licença. Ele diz o seguinte: a meloterapia, que no caso é o termo que ele usa para se referir à música como cura, né, para as enfermidades, né? Ele diz: a meloterapia, a meu ver, residirá na utilização desses poderes facilmente reconhecíveis da música, não exclusiva, mas especialmente aplicada à coletividade. Uma organização social que empregasse a terapêutica musical à coletividade não é uma utopia, porque isso já existe, só faltando sistematização. Proibir-se-ia os rádios e demais elementos de pandifusão da música de executar peças apaixonadas, violentas, marciais, depois das 20 horas. Todos os processos difusores do som seriam obrigados, nessa hora, a executar só peças graves, doces e serenas, para auxiliarem as crianças, os enfermos, os operários, as mães a dormir. O metrô. É muita cara dele, né? Quando muito, a um rádio apenas por noite seria permitido a execução de cançonetas, jazz, sambas e tangos para os que curam na dança, no jogo e no álcool da irremediável superioridade humana. De manhã, alvoradas claras de claros acordes simples em alegros moderados concitariam a ser a ginástica, ao banho, ao trabalho contente. Ritmos bem ordenados de danças e rondós populares seriam ouvidos nas usinas, nas fábricas, nos cais de mercadorias, facilitando os trabalhos. Nas temporadas de fabricação intensiva, estas mesmas músicas, ou quaisquer outras facilmente reconhecíveis de todos, seriam executadas mais rápido do que no andamento ordinário.
o que contribuiria não somente para dinamizar com mais rapidez os gestos, como pela mutação sensível do andamento a tornar consciente no operário a precisão de trabalho mais rápido. No jantar, no almoço, viriam músicas bem mais digestivas, como essas fáceis, gostosas e mesmo banais cantorias de ópera francesa e italiana, que só agradam por fora, ativam a disposição dos que não têm preconceitos e permitem conversar. Um Bach, um Villa-Lobos, um Murgoski, ouvidos à mesa, seria terrível. Não são autores digestivos, e junto deles é pecado conversar. Digestivos e conversáveis são uma deliciosa abertura de Rossini, um La Donna Mobile, um centro, uma força indômita, uma meditação de Thais, que enfeitam tão bem uma sala de jantar como um jazz decora um grill room de estação de águas. Estou pressentindo a objeção de todos, mas nesse caso não haverá mais lugar para concertos. Haverá sempre concertos e horas serão também determinadas para que todos escutem um Mozart, um Scarlatti, um Wagner, um Henrique Oswald. Mas isso é do domínio da estética e não desta notícia em que tive a audácia de imperdoável de namorar com a medicina. Bonito. Eu acho que responde, né? Exato. É lindo e perigoso, né, também. Muito perigoso. Exatamente. Muito bem. Mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar? Vocês, alguma coisa mais? Na verdade, só como se deu um pouco assim essa relação de todo o registro, né, da missão e dos cantos, de cantos dos trabalhadores, né, e das próprias manifestações, né, como é que porque eu não sei se vocês falaram e eu meio que me perdi assim nesse momento, mas de como que isso seria para o Mário projetado ou como seria programado dentro da rádio, assim, né, nessa concepção, porque ele tem essa concepção da música clássica, né, mas de como que ele colocaria isso também na programação e nas praças públicas, né? Bom, a gente não pode afirmar nada, né, porque de fato não veio a acontecer, mas a gente pode imaginar. Eu imagino que esse tipo de material, pelo que a gente percebe da fala do Mário e do destino que ele pretendia para isso tudo, para além de mesmo documentar e conhecer o Brasil, que até então não se conhecia, era também de servir como um suporte para os compositores mesmo, né? Para que os compositores pudessem acessar esse tipo de material, né, e dali tirar alguma coisa para a sua própria criação, né? O departamento, na época, encomendou uma série de peças, a maioria delas peças corais, para compositores brasileiros na época, e essas peças foram compostas a partir de material folclórico, não ainda da missão, porque a missão não havia acontecido, né? Mas, então, eu imagino que isso, dentro da discoteca, teria, talvez essa função, né? Então, depois, na rádio, seria irradiado em forma de música erudita. Eu não sei, isso daí já fica para o campo da imaginação, né? Mas eu acho que esse material tinha muito essa intenção, né? Acho que a missão tinha muito essa intenção de juntar material para fazer música brasileira, né? Eu acho que era isso mesmo, né, também. Mais alguém, gente? Então, acho que já está na hora de encerrar. Eu queria agradecer a presença do Marcel, que veio de Santa Catarina, né, especialmente para essa mesa, da Bianca, parceira, né, e de todos, do Ikeda, que é super nosso mentor aqui, nosso consultor mor, né, e de todo mundo, da Valquíria, da Ângela e de todos os funcionários que eu estou vendo também, o Rafa, a Marina, pessoal da Ação Cultural. E como é o nome dela? A Liana, nossa Kátia, oficineira, Kátia, nossas alunas da oficina.
E eu queria dizer que agora a próxima mesa não é especialmente uma mesa, não é bem uma mesa, é um concerto com o Grupo Abarca, que vai ser na Sala Jardel Filho no dia 27 de novembro. Agora a gente vai dar um tempo grande até o próximo. Dia 27 de novembro, esse concerto com o Grupo Abarca, e dia 29, a intolerância religiosa, e o Ikeda que vai mediar, né? Intolerância religiosa. Então, são os próximos, né? E a gente vai avisando nos outros. Obrigada. Pois é, tudo vai mudar. Olha, eu espero não saber, eu espero ficar só na filosofia. Então, é isso, gente.